se faça presente no meio de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela faz questão de mencionar algumas histórias de alguns homens de Deus para que nós possamos nos inspirar através dessas histórias. E um desses homens que Deus faz questão que ele esteja relatado na Bíblia é o profeta Eliseu. Como o pastor semana passada pregou, Eliseu ele foi discipulado pelo profeta Elias, a fim de que Eliseu pudesse ser o substituto do profeta Elias. E antes de o profeta Elias ser levado por uma carruagem de fogo, ele faz uma pergunta ao profeta Eliseu: o que quer que eu te faça? Eliseu responde: eu quero uma porção dobrada de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você faz. E, irmãos, se a gente parar para analisar a Bíblia, a gente vai constar que realmente o profeta Eliseu ele teve uma porção dobrada do profeta Elias. A Bíblia relata 7 grandes milagres realizados pelo profeta Elias. Se a gente analisar a história do profeta Eliseu, a gente vai ver que ele realizou 14 grandes milagres. E um desses grandes milagres está relatado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 em diante. E é baseado nessa história que, nesta tarde, nós iremos aprender algumas lições. Mas antes da gente entrar nas lições que aprendemos, vamos pensar um pouco na situação dessa viúva, dessa mulher. Vamos parar para imaginar, vamos tentar nos colocar no lugar dela. Imagine uma mãe que acaba de perder o esposo. E o seu esposo deixa uma dívida para ela praticamente impagável. Já era o motivo dela ficar toda preocupada com uma dívida. Imagine, eu com uma dívida que, por exemplo, de R$1 milhão, eu não vou ter R$1 milhão para pagar essa dívida. Imagine uma mãe com uma dívida tão alta e ainda correndo o risco de perder os seus filhos para serem escravos. Os seus filhos seriam levados como escravos como forma de pagamento. A Bíblia fala que os credores já estavam chegando perto dela para cobrarem a dívida que o marido dela deixou. Imagine esse cenário caótico, esse cenário de crise total, esse cenário de crise financeira que essa mulher estava enfrentando. Eu não sou mãe, eu não tento imaginar o que é uma mãe, pensar que ela pode perder o filho, tanto para ser escravo ou perder para uma outra situação. E essa mulher se encontra nesse cenário, irmãos, de um cenário totalmente de desespero, um cenário caótico, um cenário de crise. E, tomando essa história como plano de fundo, irmãos, a primeira lição que a gente aprende foi projetado que diz assim: nos tempos de crise, siga as instruções da palavra de Deus. Nos tempos de crise, siga as instruções da palavra de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, a palavra de um profeta, ele equivalia à voz de Deus. Quando alguém precisava de alguma orientação espiritual, essa pessoa recorria-se ao profeta ou à profecia. E foi exatamente isto que a mulher fez. Ela vai em direção ao profeta Eliseu. Após o falecimento do seu esposo, não havendo alternativa para ela pagar as dívidas e evitar que seus filhos fossem escravizados, a viúva pediu ajuda ao profeta Eliseu. Porém, irmãos, o profeta Eliseu ele faz algumas recomendações para essa mulher. Ele pergunta para ela: o que eu posso fazer para te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Primeiramente, ela meio que se confunde e fala: não tenho nada em casa. Daí ela pensa melhor: eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite.
E o profeta Eliseu dá uma orientação para ela: vá até os seus amigos, até os seus vizinhos e pegue quantas vasilhas você puder. E depois vá com os seus filhos, entre em sua casa e feche as portas. E derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Irmãos, a viúva sabia que o sustento da sua casa dependeria da sua obediência à palavra que lhe foi dada. Por essa razão, irmãos, o versículo 5 diz: a viúva seguiu as instruções do profeta Eliseu. Nos tempos de crise, devemos tomar muito cuidado com as instruções que recebemos. Tomados pelo desespero, corremos o sério risco de fazer coisas que desagradam ao Senhor. Para onde temos recorrido quando nos deparamos com uma situação de extrema urgência? Para quem temos pedido ajuda? Às vezes, irmãos, a gente corre pedindo ajuda em lugares errados ou em pessoas erradas. Algumas pessoas que não compartilham da mesma fé que nós temos, e às vezes elas nos instruem a fazer coisas ilícitas, coisas contrárias à palavra de Deus. E às vezes a gente, tomado pelo desespero, acabamos seguindo essas instruções, esses conselhos. Essa mulher, irmãos, ela vai na pessoa certa. Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia que ele poderia ajudá-la. Ela sabia que ele poderia instruí-la a fazer a coisa certa. Quando estivermos passando por momentos de dificuldade, não devemos correr atrás de conselhos que nos farão tomar decisões precipitadas. Devemos nos orientar na palavra de Deus. Ela sim nos guiará para o caminho certo. Ela sim nos instruirá a caminhar na direção certa. Nos aconselhará a tomar a melhor decisão. A palavra de Deus é o nosso melhor manual que nós temos. Não precisamos pedir conselhos para as pessoas que não comungam da mesma fé que nós. A palavra de Deus é suficiente para nos orientar. A palavra de Deus tem o poder de nos orientar todos os dias. Ela nos apresenta o caminho certo a seguir. Assim como ela dá a luz necessária diante das decisões que precisamos tomar, existe uma palavra certa na Bíblia para cada situação que podemos enfrentar no nosso cotidiano. Por mais, irmãos, que a nossa situação pareça que não tenha solução, que não conseguiremos encontrar uma resposta ou um caminho a seguir, Isaías 48:17 nos diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu não sei qual a área da sua vida que você esteja passando por um momento de crise, por um momento atribulado. Você pode estar com um momento de crise na sua família, uma família desestruturada. Você pode estar com um problema de saúde. Você pode estar passando por um momento de crise no trabalho. Ou até como essa mulher, passando por um momento de crise financeira. É normal a gente passar por crises. Mas, irmãos, a gente precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Essa viúva, se a gente parar para pensar um pouquinho, ela toda desesperada, ela poderia ter tomado uma atitude totalmente radical. Ela poderia fugir com seus filhos, ou até mesmo tirar a vida dos seus filhos, ou a sua própria vida. Eu digo isso, irmãos, porque se a gente olhar para a realidade que estamos vivendo, quantas notícias de tragédias temos ouvido de pessoas tomadas pelo desespero, acabam tirando a própria vida aí de seus familiares. É só um dado para a gente
ligar o sinal de alerta. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em 16 de nove de 2022, 700 mil pessoas cometem suicídio anualmente. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente, atrás somente do acidente de trânsitos, tuberculose e violência interpessoal. Nosso papel, irmãos, como igreja, é de levar até essas pessoas justamente a palavra de Deus. Quantas pessoas têm tirado as suas vidas por causa de momentos de crise? Elas não têm achado a solução, não encontrado uma válvula de escape. E o nosso papel como igreja é levar até essas pessoas a salvação, a esperança, levar até essas pessoas a palavra de Deus, o plano de salvação que Jesus tem para elas. Elas não precisam tirar a vida para encontrarem a paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a paz que elas tanto precisam. Essa mulher, irmãos, ela não se deixa ser tomada pelo desespero. De maneira sábia, ouve as instruções do profeta. Ela, juntamente com seus filhos, eles pegam as vasilhas com seus vizinhos e amigos. Eles entram em casa, eles fecham a porta e começam a despejar um pouco do azeite que eles tinham nas vasilhas vazias. Como seria, irmãos, mais fácil as nossas vidas se nos momentos de dificuldades fôssemos diretamente na palavra de Deus? Não seria mais fácil? Se a gente estudar a história do povo de Israel, por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Porque eles não seguiram as orientações de Deus. Se eles tivessem seguido as orientações de Deus, certamente eles teriam encurtado o caminho e não passariam tantos anos no deserto. E mesmo Deus, às vezes, operando sinais, milagres no meio deles, dando maná do céu, colocando uma nuvem para proteger eles do sol, e à noite com fogo para aquecer eles no deserto. Mesmo assim, eles foram desobedientes à palavra de Deus. Era só o povo seguirem as orientações de Deus para chegarem logo à terra prometida. Mas eles preferiram ser desobedientes e por isso ficaram andando pelo deserto por 40 anos. Irmãos, nos tempos de crise precisamos ser obedientes à palavra. Ela nos guiará para acharmos o melhor caminho. Por mais que em um dado momento a gente não consiga encontrar uma saída, Deus nos ajudará a achar uma saída. Se recorrermos à palavra de Deus, Ele nos ajudará a sair desses momentos de crise. Precisamos ser obedientes. Não devemos ser como o povo de Israel, que ficou no deserto 40 anos, desobedecendo a Deus. Deus, irmãos, Ele se importa conosco e está sempre disposto a nos ajudar a superar os momentos de dificuldade. Ele mesmo disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Mateus 28:20 nos diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus sabe que a gente vai passar por momentos de crise. Mas Ele disse que nós não estaríamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está nos ajudando, dando o suporte necessário para que a gente passe por esses momentos de crise e vença para a glória dEle, irmãos. Precisamos nos apegar na palavra de Deus. Precisamos nos orientar na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. É a luz que nós tanto precisamos neste mundo. Nos tempos de crise, siga as instruções da palavra de Deus. Irmãos, uma segunda lição que aprendemos no texto nos diz assim: nos tempos de crise,
acredite no sobrenatural de Deus. Nos tempos de crise, acredite no sobrenatural de Deus. Irmãos, a orientação do profeta não parecia resolver o problema da casa da viúva. Afinal de contas, ele ordenou que ela enchesse várias vasilhas com um pouco de azeite que possuía. Se a gente olhar pelo lado racional, pelo lado humano, como que uma vasilha, um pouco de azeite, encheria várias vasilhas vazias? Pelo lado humano, isso é incompreensível. A mulher, ela precisava ter fé para acreditar que Deus seria capaz de realizar um milagre da multiplicação do azeite. O texto bíblico diz que ela creu no sobrenatural de Deus. O azeite foi multiplicado ao ponto de encher todas as vasilhas. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Esse é o milagre de Deus, é o sobrenatural de Deus. Deus, por meio de milagre da multiplicação, fez com que a mulher tivesse um meio de arrecadar fundos para ela pagar a dívida e alimentar a sua família. Nos tempos de crise, irmãos, não podemos abrir mão de acreditar no sobrenatural de Deus. A fé é o fundamental para acreditarmos nesse sobrenatural. Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa mulher, ela teve fé, acreditou na palavra do profeta Eliseu. Irmãos, a gente pode encontrar um detalhe interessante na passagem. O que estava no alcance da mulher, ela fez. Ela ouviu as instruções do profeta Eliseu, que era de pegar as vasilhas com seus amigos e com seus vizinhos, entrar na casa e começar a despejar o azeite nas vasilhas vazias. Ela seguiu essas orientações e fez o que era cabível a ela. Às vezes, irmãos, Deus só agirá nas nossas vidas se nós fizermos a nossa parte. Tem coisas que só compete a nós fazermos para que o milagre, o sobrenatural de Deus seja operado em nossas vidas. Ela faz o que era capaz, o que estava no alcance dela, mas o que não estava no alcance dela, Deus fez. Ele multiplicou o azeite, irmãos. E se a gente olhar na história, a gente vai ver que essa mulher, ela só precisava de um agir sobrenatural de Deus. A única alternativa para ela era um agir sobrenatural de Deus. Deus agirá, se preciso for, de maneira sobrenatural, se preciso for, em nossas vidas. Mesmo quando acharmos que todos os meios naturais, aos nossos olhos humanos, já se esgotaram, Deus irá realizar o sobrenatural. Deus, irmãos, Ele é especialista em realizar milagres. Nós encontramos na Bíblia milhares de relatos do agir sobrenatural de Deus. A gente vê Deus abrindo o Mar Vermelho para o povo de Israel passar e fugir do exército do faraó. A gente vê Deus operando um milagre na mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela teve fé, ela enfrentou a multidão e apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Esse é um agir sobrenatural de Deus. Jesus, Ele ressuscitou a filha de um líder religioso. Tem um milagre maior que esse, um agir sobrenatural, a ressurreição de uma pessoa. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Nós, irmãos, também temos exemplo em nosso cotidiano da vigília. Teve uma irmã aqui que relatou que ela orou para que Deus abençoasse o ventre dela e depois ela veio aqui testemunhar e Deus operou um milagre na vida dela. Deus
fez ela gerar um filho, ela está gestante. Tem milagre maior do que o milagre da vida? O agir sobrenatural de Deus sobre uma vida? Deus não deixará de se manifestar de forma sobrenatural sobre a sua igreja. Ele deseja continuar agindo de tal forma sobre o nosso meio. Deus, irmãos, Ele pode agir de maneira sobrenatural na sua família. Por mais que ela esteja quebrada, Deus pode restaurar a sua família. Deus pode restaurar a sua vida financeira. Talvez você se encontre desempregado, manda currículo, cadastra seu currículo nos RHs online, mas você não é nem chamado para uma entrevista. Deus pode operar nessa área da sua vida. Deus pode tocar no coração de um recrutador e você ir lá fazer a entrevista e o recrutador gostar de você, analisar seu currículo e te contratar. Deus pode realizar esse agir sobrenatural na sua vida. Deus pode agir de maneira sobrenatural sobre a sua saúde. Talvez você tenha recebido uma notícia, recebido um exame médico com alguma doença, com algum tipo de enfermidade. Deus agirá de forma sobrenatural sobre a sua vida, na sua saúde, perdão. Não importa qual seja a doença, Jesus é o médico dos médicos. Deus, irmãos, está disposto a agir de forma sobrenatural em nossas vidas, mas isso está condicionado à nossa fé. Mateus 17:20 nos diz: eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Deus agirá em nosso favor de acordo com a fé que temos. Precisamos a cada dia mais aumentar a nossa fé, para que as manifestações sobrenaturais de Deus sejam mais comuns em nosso meio. Não limitemos o agir de Deus. Ele deseja operar os seus milagres em nós. A viúva acredita e experimenta o sobrenatural de Deus. Ela vê seu azeite de maneira sobrenatural, sendo multiplicado ao ponto de encher todas as vasilhas vazias. Com a quantidade de azeite multiplicado, ela consegue pagar os seus credores e ainda viver bem com seus filhos. Um outro detalhe interessante no texto, o versículo 7 nos diz: quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Deus, irmãos, foi tão bom com essa mulher que Deus multiplicou o azeite para que ela pudesse pagar a dívida e vivesse bem com seus filhos. Deus às vezes age de maneira sobrenatural e às vezes Ele vai além das nossas expectativas, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Deus age além das expectativas dessa mulher, dando muito mais que ela provavelmente imaginava. Esse é o sobrenatural de Deus, que foge ao entendimento humano. Não conseguimos explicar o sobrenatural de Deus. Talvez esse seja o grande dilema da ciência, em aceitar e explicar o agir sobrenatural de Deus, porque foge da ciência o agir sobrenatural de Deus. O agir sobrenatural de Deus está além da ciência, de qualquer coisa. Por isso precisamos continuar pela fé, inclusive nos tempos de crise, acreditando no sobrenatural de Deus. O impossível, irmãos, pode acontecer quando Deus intervém. Ele acalmou a tempestade, fez cessar o vento quando os discípulos estavam a perecer. Libertou um homem rejeitado pela família, pela sociedade, que estava possesso por uma legião de demônios. E Jesus fez dele um missionário. Deus agiu de maneira sobrenatural sobre a vida desse homem. A vida com Jesus, irmãos, é tão diferente. E quando as circunstâncias fogem de nosso controle, podemos ser levados a desistir de crer. Mas Jesus nos traz uma palavra de fé, uma palavra de esperança. No momento em que nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente.
Diante de tantas dificuldades, a palavra de Deus nos ensina, e por meio dela temos esperança, pois é o Senhor falando conosco. Muitas vezes lemos as manchetes dos jornais, e às vezes ficamos desiludidos com a vida. Vemos as capas de revistas, nem sei se tem mais revistas, mas assim, a gente vê as manchetes no Google, e a gente perde a esperança neste mundo. A palavra crise ecoa em todos os veículos de comunicação. É só a gente ligar a televisão, olhar no YouTube, no Google, no Instagram, que a gente vai encontrar a palavra crise facilmente. As más notícias podem nos abalar. E abalam, faz parte. Mas nunca abalam Jesus. Elas podem pôr fim aos nossos recursos, mas não aos de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. A solução está nas mãos de Jesus. Para este momento que você está passando, Jesus é mais poderoso que a morte. Ele tem nas suas mãos a chave da vida. A confiança nas promessas e no poder de Jesus é algo que sempre tem que encher nosso coração. Quantas coisas você olha à sua volta e parece que estão perdidas. Com Jesus nada está perdido. Aquilo que todos dizem já acabou, mas para Deus não acabou. Para Jesus não existe causa perdida. Ele dá vista aos cegos. Ele levanta os paralíticos. Ele purifica os leprosos. Ele liberta os possessos. Ele liberta os cativos. Ele quebra a cadeia dos cativos e levanta os que estão caídos. Irmãos, Jesus, ele arranca um viciado em bebidas. Ele arranca um viciado em bebidas, da bebida. Ele arranca um viciado em drogas, do vício da droga. Ele faz de um criminoso preso em um presídio e faz dele um proclamador da palavra de Deus. Deus age de maneira sobrenatural na vida dessas pessoas também, irmãos. Quando Jesus está conosco, o choro da morte é transformado em alegria. Onde Jesus entra, a cura, a libertação, a vida. Onde Jesus intervém, o lamento, o desespero são estancados. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta bate em retirada. A Bíblia diz, onde há a presença do Senhor, há plenitude de alegria, há plenitude de vida. Só Ele, irmãos, pode acalmar os nossos corações, os vendavais da nossa vida. Somente Jesus pode aquietar o nosso coração, trazer esperança em meio ao desespero. Jesus é a esperança. Amém, irmãos? Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza? Irmãos, esse é o momento de apresentarmos as nossas crises ao nosso Deus. Jesus, Ele ainda caminha conosco, a igreja acredita nisso? Ele ainda tem poder de transformar o cenário de crise em uma celebração de grande alegria. Ainda existe solução para a causa que aparentemente, pelos olhos humanos, estão perdidas. Eu não sei qual é a crise que você esteja passando neste momento, mas às vezes você pode estar pensando, eu não estou passando por nenhum momento de crise no momento, estou vivendo num momento de paz. Mas às vezes Deus nos antecipa as crises. Às vezes Deus nos traz uma palavra como essa para nos antecipar de uma crise futura que virá. E nós, irmãos, vamos ser sinceros, estamos suscetíveis às crises facilmente. Quem acreditaria que uma pandemia ia acontecer alguns anos atrás e tudo seria fechado? Ninguém acreditaria. Nós não sabemos quando as crises virão, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, ouvindo as orientações da palavra de Deus,
E se nós continuarmos acreditando no sobrenatural de Deus, Deus nos ajudará a passar esses momentos de crise. Que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus para enfrentarmos esses desafios. Que nós continuemos acreditando nesse Deus maravilhoso que está conosco todos os dias, nos dando força. Deus nos dá força para enfrentarmos as crises. Ele é a fonte de vida, é a fonte de esperança que tanto precisamos. Apresente a Deus a sua crise neste momento.